Bom dia, alunos do quinto ano B. Uma boa segunda-feira para vocês. Início de semana e hoje a nossa aula será de língua portuguesa, uma revisão dos advérbios. Para que vocês possam revisar melhor esse conteúdo sobre advérbios, você pode olhar aí também no seu livro de português, na página 110, que você vai ficar mais por dentro da atividade. Então, o que são advérbios, né? Advérbios são palavras que modificam o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Elas indicam umas circunstâncias, podendo ser de tempo, intensidade, de lugar. Então, como nós estudamos semana passada, as circunstâncias podem ser de lugar. E aí você vai ter que advérbio aqui, longe, perto, junto, ali, lá, atrás. Então, essa circunstância, ela também pode ser de tempo, ela pode ser de ordem, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, de dúvida, de inclusão e de exclusão. Para cada uma dessas circunstâncias, nós vamos ter diferentes palavras e diferentes advérbios, certo? Então, você vai olhar aí e ver, vai ser um advérbio de lugar, de ordem, de tempo e assim sucessivamente. Na atividade de hoje, nós vamos completar o quadro de advérbios. Então, nós vamos procurar advérbios de tempo. Eu quero pelo menos 2 a 3 exemplos de cada tipo de advérbio. De tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e de dúvida. Se você ainda tem dúvidas de como responder essa atividade, olha na página 110 do livro de português que vai te ajudar bastante. Aí na questão 2, nós vamos fazer a classificação dos advérbios destacados. Então, na letra A diz assim: mamãe precisa andar bastante para melhorar. A palavra destacada, ela vai estar em negrito, ela vai estar mais escura. Bastante é um advérbio de quê? Então, você vai descobrir se ele é de modo, se ele é de tempo, que tipo de advérbio é esse, que circunstância ele apresenta, e você vai colocar embaixo, classificando. Então, é uma atividade bem simples. Você vai observar na letra B: eu sempre visito meus avós. Sempre. Letra C: certamente passou de ano direto. Certamente. D: vá depressa ou perderá o horário. E: nunca irei para o exterior. Nunca. E F: talvez um dia ele volte para mim. Talvez. Então, essas palavras que eu destaquei, você vai fazer a classificação delas. Olha lá no quadro da página 110. Olha o primeiro slide aí que eu coloquei para vocês nessa explicação e vocês vão conseguir identificar que tipo de advérbio é esse para classificar, certo? E vamos para o outro lado da folha, que diz assim: complete as frases com os advérbios em destaque. Aí você vai ver aí nesse quadro que tem diferentes tipos de advérbio, né, de diferentes circunstâncias. Amanhã, sempre, talvez, antigamente, menos, perto, cedo. Então, tem muitos advérbios para você encaixar. Vamos aqui a um exemplo. São 10 frases. Eu vou dar o exemplo da primeira frase para ajudar vocês. A primeira tem um tracinho ali, diz: eu vou à sua casa. Então, o que é que eu posso usar aqui nessa primeira? Você pode usar qualquer palavra que dê certo, mas, por exemplo, eu vou colocar assim: talvez eu vá à sua casa amanhã. Então, isso é um exemplo de como completar as frases. Lembrando que, apesar de você ter aí as diversas possibilidades, as frases elas têm que ficar com sentido. Elas não podem ficar sem sentido, elas não podem ficar frases que não dê para quando eu ler aqui para corrigir, não dê para entender. Tá certo? Então aí, capriche nessa atividade de revisão. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, turminha!